Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e de maneira breve trazemos os ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. O vídeo de hoje refere-se ao capítulo 13, Conquistando o Tempo Malbaratado. No vídeo anterior, Manuel nos relatou vários acontecimentos de quando ele estava em sua missão de ajudar aqueles que haviam sido atingidos e, portanto, desencarnado com o tsunami na Indonésia. No vídeo de hoje, ele conta que havia necessidade de retornar à comunidade. Os cadáveres já estavam reduzindo, as praias e as cidades estavam sendo reorganizadas, os destroços removidos e o período que para eles estava reservado para aquela missão havia chegado ao fim. Ele conta que no dia do retorno o sol enriquecia a região com os raios abençoados e quando eles entraram no veículo que levaria-os até o lar deles, eles podiam ver à distância uma imensa região em volta ainda, em sombras densas, e de vez em quando algumas luzes brilhavam, sinônimo de que os obreiros da caridade lá se faziam presentes. Ele diz que o que impulsionava ele era o milagre da vida, que pode reverdecer áreas mortas, que pode enflorescer ramos secos e quebradiços, que pode reanimar os corações desfalecidos na luta desigual, o que sempre nos leva ao aprimoramento interior. Manuel diz que triunfa sempre a vida, apontando o rumo à imortalidade como vitória suprema da nossa existência. E ele nos conta então que, claro, quando ele chegou à comunidade, todos quiseram saber o que havia acontecido e ele, junto de Ivon, narraram as experiências edificantes, as lições que eles tiveram enquanto estavam ajudando naquela missão. Ele conta ainda que na comunidade deles, periodicamente, espíritos de outras procedências estagiavam, principalmente para que eles pudessem se adaptar às novas realidades, tendo em vista que as crenças e os dogmas que eles tinham na Terra precisavam ser ressignificados. Então, tendo concluído o trabalho com o Dr. Charles White, eles passariam para um novo trabalho. Repousaram e então ele descobre que o próximo mentor deles, e esse então seria o trabalho que eles realizariam aqui no orbe terrestre, a fim de ajudar justamente no que dá título ao livro, Transição Planetária. Ele descobre então que seria Artêmio Guimarães, um sábio geneticista, reencarnou em sua última existência terrena no Brasil, nascido em um lar muito modesto, com vários sacrifícios ele conseguiu vencer a juventude, os problemas, formou-se médico e depois, de maneira merecida, foi estudar nos Estados Unidos, em uma famosa universidade, onde estudou os anovulatórios e os métodos contraceptivos que futuramente evitariam tantos crimes do abortamento. Há 30 anos, Artêmio já estava na colônia espiritual e lá ele era responsável pelo departamento de reencarnação. Ele era o chefe desse departamento. Então, ele descobre que é sobre esse comando que eles vão vir para o planeta novamente, que é a missão de ajudar nessa transição. Então, ele diz que na sua colônia, a colônia em que Manuel morava, ela havia sido criada
por servidores de Jesus, sob a proteção de Francisco de Assis, e abrigaria vários espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa, mas que se fixaram aqui no Brasil nas mais recentes existências. E, enfim, ele narra toda essa situação e o Dr. Artêmio toma a palavra. Vou ler alguns trechos do que Dr. Artêmio diz à tribuna ali presente. Nobres mentores que nos honrais com vossas presenças, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus, louvemos o Senhor e cantemos-lhe hosanas. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude, conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, e assim ele vai dando vários exemplos do que está na Bíblia sobre as mudanças que acontecerão no planeta. Ele diz ainda: ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta, construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Ele se refere aqui então aos vários espíritos das Pleiades que reencarnariam aqui no planeta Terra para ajudar esse momento de transição. Ele diz ainda que nunca se perdem os valores diante dos divinos códigos, os códigos de Deus, e por isso Jesus, que criou e que governa a Terra, conduz com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda. E assim, ele encerra dizendo que a excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade, nós, para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição de oração de todos. E aí, nesse momento, quando ele encerra a sua fala, Francisco de Assis se dirige à tribuna e diz: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não a sombra da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória da iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Intercedei, Senhor, junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. E assim, a reunião se encerra nesse capítulo, contado por Manuel.
Assim encerramos também esse vídeo, desejando que Jesus continue olhando por nós e que nós façamos a nossa parte rumo à perfeição. Uma boa semana a todos.